Já já, então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, tá? Só um instantinho, a gente já começa. Alguém tem mais uma dúvida aí? Pois eu vou gravar mais umas videoaulas e vou postar para vocês aí, tá bom?
Deu horário. Vamos lá. Então, veja bem, a gente tem a estrutura de repetição, a gente viu que tem as estruturas contadoras, né? A gente viu antes, né? A estrutura que é mais contadora, não quer dizer que as outras não devam fazer, seria o for, né? Então, repetição, contador, né? Então, eu tenho for, que inicia um valor até um número e faz. Esse é contador. Por que é contador? Porque ele automaticamente, quando ele termina o laço, ele volta lá em cima, ele automaticamente ele já incrementa mais um. As estruturas do tipo condição, ele não faz isso, certo? As estruturas do tipo condição, ele faz o quê? Se eu preciso incrementar, eu preciso colocar explicitamente lá. Eu tenho que dizer que ele começa, ele recebe ele mais um. Não posso, e tenho que dizer que ele começa por um dado valor. Não posso subentender que ele vai começar por um valor X ou um valor Y, um valor qualquer, certo? Tem que colocar explicitamente. E a condição segue a mesma ideia das estruturas que a gente viu lá de seleção. É uma condição, né? O enquanto condição faça, ele vai fazer o quê? Eu tenho que verificar, aí no caso, posso entrar numa estrutura de repetição sem ter um valor, mas necessariamente eu tenho que ter alguma coisa que vai estar trabalhando com a minha condição aqui, né? E aqui embaixo, antes de terminar, eu tenho que voltar a ter um novo valor para mim poder encontrar a condição se ela continua válida, né? É o caso dos exercícios que a gente tem feito aí. Vamos dizer lá que eu vou ler, por exemplo, a idade e vou verificar enquanto a idade for a condição que eu vou colocar aqui, né? Seria lá idade maior que zero, por exemplo, certo? Mas aqui embaixo eu novamente vou ter que ler novamente a idade, certo? Uma maneira de verificar se a condição continua válida para a execução dessa condição, se ela continua válida. Se eu não colocar esse cara aqui, essa leitura aqui, tiver um comentário aqui, com barra barra, a gente faz um comentário, ou eu posso colocar entre chaves aqui, que vai ser um comentário. Se eu não fizer essa operação, ele vai ficar preso dentro desse laço de repetição aqui, sem condições de sair, certo? Ele vai ficar preso dentro desse espaço aqui, ele não vai ter o que fazer aqui para ele sair dessa estrutura aqui, tá? Agora, a gente tem uma outra estrutura de repetição, que é um repita. Repita até, né? Então, vamos dizer assim, o que é o repita? O repita, eu não preciso ter essa situação de fazer uma leitura antes para depois, porque ele subentende-se que a partir da palavra, o repita aqui, ele vai fazer assim, ele vai pegar aqui e ele vai considerar aqui, ele vai voltar até até onde ele encontra a palavra repita, certo? Então, ele vai subir aqui, vamos dizer assim, e vai chegar até esse cara aqui e vai fechar assim. Vem para cá, daqui ele sobe, volta até a palavra repita e vai continuar fazendo até que a condição seja verdadeira, né? Então, vamos dizer assim, repita until. Então, até idade ser menor que zero. É o contrário ali no caso, certo? Porque enquanto a idade for maior que zero, no caso do while, ele vai fazer esse trecho de código. E aqui no caso, eu posso fazer a leitura da idade aqui dentro, certo? Pode ser o último valor que vai estar aqui? Também pode, né? Mas eu vou fazer os cálculos, vou precisar até que a idade seja maior que zero, ou até uma outra condição que eu tenha de parada, certo? Essa outra condição de parada não necessariamente significa que sempre vai ser um argumento de entrada, como o caso do while aqui, por exemplo, certo? Posso ter
uma outra forma de condição de parado. Que é no caso lá, como por exemplo, os valores lá naquele outro exercício lá, de encontrar o valor de π, enquanto ele for maior que um determinado valor, ele vai fazendo, certo? Quando uma condição de parada que ele encontrar, que não depende necessariamente do argumento de entrada, porque eu posso ter situação de que eu não vou depender do argumento de entrada, certo? Mas eu tenho a situação de trabalhar, então, com esse repita até uma dada condição. A condição pode ser composta? Também pode ser composta, né? Mas ela leva em consideração que pelo menos uma vez vai ser executado, o que não acontece no caso do while, certo? No caso do while, o que ocorre? Eu posso não ter nenhuma vez ser executado. A primeira idade que eu vou ler aqui, eu já posso ler 0. Ele nem vai entrar dentro do lado de repetição, certo? Todo mundo está ouvindo aí, assistindo? Estão me entendendo? Sim. Beleza. Então, o que acontece? As estruturas que a gente tem de repetição, a gente vai trabalhar basicamente levando em consideração 3 estruturas, que seria o for, to do, né? Que pode ter o down to, né? Que ele vai incrementar ou vai decrementar, que a gente pode utilizar. Eu tenho a estrutura de repetição, condição, que leva em consideração o while, né? Enquanto, while significa enquanto, né? Enquanto a dada condição for verdadeira, enquanto isso for verdadeiro, faça. Faça o quê? Então, eu vou fazer o trecho que está aqui. Mas em algum lugar eu tenho que ter o trecho de código que vai reverter esse processo aqui, certo? Que possa mudar o valor da minha condição, né? No caso do repita, também tenho que ter essa situação. Repita até uma dada condição. Só a lógica que é a inversa do while, certo? Então, eu posso ter um repita de forma que eu consiga trabalhar com eles de maneira que até eu encontrar uma condição que seja válida para mim poder parar, certo? Então, essas 3 estruturas são as estruturas que a gente costuma trabalhar, tá? O repita, ela não existe em todas as linguagens, né? A forma mais primitiva de estrutura de repetição é quanto? Através do enquanto, a gente consegue fazer o mesmo papel do for, certo? For é uma evolução do enquanto. Por que é uma evolução do enquanto? Porque quando eu preciso ter uma forma que eu tenha que determinar sempre uma quantidade específica, fica mais fácil eu trabalhar com o for, certo? Porque daí com o for ele já vai incrementar automático. Só que o for tem uma limitação de que a variável que está sendo usada na estrutura aqui, ela tem que ser uma variável do tipo integer, certo? Não posso trabalhar com variável, no caso do Pascal em particular, né? Ela tem que ser necessariamente do tipo inteira, certo? E o while não. O while ele é mais bruto. Eu posso trabalhar com variável do tipo inteiro, posso trabalhar com variável do tipo real, posso trabalhar com variáveis dos mais variados tipos, certo? A gente poder fazer a estrutura de repetição, certo? Então, eu vou colocar mais uns exercícios, certo? Que tem a ver com essa estrutura de repetição. Mais ou menos uns 3 exercícios que eu vou postar, tá? Para a gente poder exercitar um pouquinho essas estruturas de repetição aqui, certo? E com isso a gente vai, vamos dizer assim, meio que encerrar o conteúdo de estrutura de repetição, certo? Mas nós vamos trabalhar ainda com estruturas que têm a ver com subprogramas, né? Que a gente estava vendo, certo? Bom, tranquilo aqui? Entenderam? Repita. Alguém ficou com alguma dúvida aqui com relação ao uso do repita? É possível fazer esse exercício 2 e 3, esse 2, por exemplo, usando o repita? Ou 1?
É possível. Mas para a gente poder trabalhar um pouco diferente, eu vou pôr uns exercícios um pouco diferentes, tá bom? Tem um outro comando que eu gostaria de apresentar para vocês, que é um comando que eu usei na última videoaula ali, e que eu não apresentei ele ainda para vocês, né? É um comando que se chama goToXY, certo? O que é esse goToXY? É um comando de posicionamento na tela, certo? Então é um comando, vamos dizer assim, vá para, go, né, vá, to, para, XY, certo? XY aqui, quem inventou isso aqui acho que não entendia muito bem do conceito, mas vamos dizer assim, a gente leva em consideração que eu tenho o plano cartesiano, esse cara aqui é o eixo X, isso. Então, o GoToXY, que é adotado aqui no Pascal, ele considera assim, vou colocar aqui como sendo, vamos dizer assim, ele é meio fora da casinha, vamos dizer assim. Não era muito matemático o cara que fez, certo? Então ele considera assim, ó, veja bem, GoToXY, certo? Então eu vou precisar de dois valores. O primeiro valor que seria o valor de x e o segundo o valor de y. Então ele considera mais ou menos assim, ó, x, ele considera para você se movimentar nesse sentido. Certo? Então se eu colocar, vamos dizer assim, considerar que aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar go to xy, vou colocar 5, ele vai considerar as colunas. Então, vamos dizer assim, ó, vou considerar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai se posicionar aqui. Tá? O y aqui no caso, tá? Ele vai considerar de cima para baixo, certo? Seria um absurdo, né? Vamos dizer assim, tá? Ele vai considerar de cima para baixo, descendo aqui como sendo o y, tá? Então, vamos dizer assim, ele vai considerar a primeira aqui como sendo zero, certo? Aí ele vai vir 1, 2, 3 e assim por diante. Então, se eu colocar, por exemplo, 0, 1, 2, né, e mandar colocar no 5, ele vai posicionar nesse camarada aqui, ó. Então, um asterisco aqui. Ele vai se posicionar nessa posição aqui, né? Então, eu coloquei 2, certo? Ele vai posicionar o cursor nessa situação aqui, certo? E dentro dessa situação, então, eu posso me posicionar num dado local e posso fazer uma dada operação. Por exemplo, eu poderia fazer uma leitura, poderia fazer um read, né? Ler um valor, um num, por exemplo, nessa posição. Certo? Aí eu poderia fazer, por exemplo, que ele viesse para ler, vamos dizer assim, ó, aqui é 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Não dá para lugares. O que é? Desculpa aí. Dá. Claro que dá. Tá. Já vamos chegar lá nisso aí. Dá para colocar variável? Lógico que dá para colocar variável. Tá? Então vamos dizer assim, ó. É mais ou menos isso aí, da ponta da tabela. Né? Então vamos dizer assim, ele vai ler aqui, certo? Posição 5. Eu quero que o próximo termo ele leia na posição 10, por exemplo, aqui. E depois o próximo valor eu vou ler na posição 15. Seria aqui. Certo? Dá para mim fazer, vir ler o próximo valor aqui na linha de baixo, aqui. E assim. Assim. E o próximo dá para mim fazer, vir ler
um valor aqui, aqui, aqui. Isso aqui parece mais ou menos o quê? Todo mundo já deve ter visto algo parecido com isso em algum lugar, né? Diga aí, engenheiros. Isso. É isso aí. Já viram isso em algum lugar, né? Aí, ó, olha só, que coisa. Então, é possível fazer um processo, fazer um programa que faça uma situação como essa aqui que eu coloquei aqui. É lógico que aqui nesse caso aqui em particular, para mim fazer a leitura aqui, o que ocorre? Esse camarada que está aqui seria dentro de uma matriz, uma posição que a gente poderia chamar de 1, 1. Número 2 seria uma posição 1, 2. O 3 seria 1, 3. É isso? Vocês já viram em algum lugar, não viram? Certo? Aí, então, a gente consegue montar uma estrutura que tem a ver mais ou menos com esse formato, assim. Tipo, aqui vai ser, então, 2, 1. Isso aí. Olha só. 2, 2, 2, 3. Certo? E assim vai, né? Como é que faz isso? Bom, então, a ideia é mais ou menos assim. Eu vou trabalhar esse processo em duas etapas, certo? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem é. Aí você está pedindo um pouco demais. O que que acontece assim? Vamos definir assim. Primeiro, eu preciso de 2 laços de repetição para fazer esse processo, certo? Então vamos dizer assim: vou precisar de um for linha, começando por 1, 2, 3, aquele é o número de linhas, tá? Vou ter um segundo laço, que é coluna, começando de 1, 2, 3. Tenho dois laços de repetição aqui, certo? Tá ok? Como é que eu faço para esse processo acontecer? Tá. Eu tenho um para linha e outro para coluna, certo? Então, a linha, ele vai descendo automaticamente. Ele vai pegar a primeira linha, segunda linha, terceira linha. E o valor da linha está valendo, que eu chamei de lin, né? E de call. O lin começa com 1, certo? Isso. E vai chegar até call. Só que o que acontece aqui? No caso da coluna, vai ficar, vamos dizer assim, eu tenho que dizer onde que ele começa, certo? E a coluna, em particular, é quem aqui desses dois termos aqui, ó? Vou colocar aqui como sendo, vou colocar aqui. Aqui eu tenho. Ó, quem que é linha, quem que é coluna aqui? É linha, coluna? Como o Alisson colocou ali, será que está certo isso? É isso aí, Ali. Olha só, como o plano cartesiano que nós temos aqui, ó, ele leva em consideração que esse cara aqui é o eixo X, concorda comigo aqui? Olha só, né? Esse cara aqui é o X. Então, na hora que eu for fazer o go to XY aqui, ó, eu vou colocar um beguinho aqui, que eu vou ter mais do que uma linha, certo?
Então, eu vou ter que fazer o quê? Go to XY, vou ter que colocar all, vírgula, min, certo? Mas se eu colocar call, o que vai acontecer? A coluna aqui, ele vai começar a coluna 1. E eu tenho que posicionar onde? Tem que posicionar na quinta coluna, certo? Entenderam o X da questão? Eu tenho que posicionar na quinta coluna. Como é que eu faço para posicionar na minha quinta coluna? Como assim, mais ou menos? A primeira vai estar na quinta. A segunda coluna vai ser o quê? A décima. E a terceira coluna vai ser qual? Quinta coluna, porque, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 aqui, ó. Por um acaso, eu tô na coluna 5 aqui. E o número 2 está na coluna 10. 10. Décima E o, quinta. e o terceiro, Décima quinta. 15ª. Então, como é que eu faço aqui? É possível fazer isso? Isso aí, Juan. Eu vou fazer qual vezes 5. Porque daí a primeira vez qual vale 1, uma vez 5 vai dar na coluna 5. A segunda vez o qual vai passar a valer 2, ele vai multiplicar 2 por 5, dá 10. E a terceira qual vezes 3 vai dar 15. Entenderam? Bacana? Tá certo? Então, veja bem, o que eu queria apresentar são duas coisas distintas agora. Vamos entender. Primeiro, eu gostaria de apresentar esse conceito aqui, ó. Eu tenho um for aqui, e dentro desse for eu tenho um segundo for, certo? Vou colocar ali para ver como é que fica? Vamos colocar para ver como é que fica. É porque, professor, 1 to 3, coluna linha, a gente confunde daí. Só para não confundir, para entender melhor, né? Certo. Vou pegar o Lázaro aqui. Fechar. Deixa eu trazer para cá o Lázaro aqui. Aqui, arquivo, novo, programa simples. Tá aqui. Trouxe para cá. Travar, lin, all, o integer. Vou declarar uma outra variável do tipo inteira aí, um num, que é do tipo integer também. E só para dar um read em num. Ok? Vou colocar aqui um read aqui. Use CRT. E vai limpar a tela. Ok? Vamos lá. Ó.
Onde que ele veio parar? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. É isso? Vocês queriam ver? Entenderam isso? Tranquilo aí a ideia? Ah, sim. Eu vou. É justamente isso que eu vou providenciar. Ok? O que eu vou pedir para vocês é alguma coisa assim, ó, usando para ter repetição, certo? Bacana? Então, eu vou postar amanhã, tá? Mas eu quero uns exercícios assim. Deixa eu pegar um bloco de notas mesmo, que é melhor. Professor, Pois não. com esse GoTo, eu posso pular um bloco de comandos inteiro? Não, Por exemplo, uma condição não for verdadeira e eu colocar um label lá embaixo, não. ele pode... Esse Não, GoTo não, não. aqui, ele é estritamente visual. O GoTo XY aqui é estritamente visual. Ah, só visual. É. Mas ele também é associado a label, né? Não, esse aqui é Não? especificamente para esse conceito aqui Esse conceito só. Aqui seria o eixo Y, né? E aqui o eixo X aqui. Nesse formato que ele apresenta aqui, que, vamos dizer assim, a inspiração do camarada que desenvolveu não era aquela, mas é que, vamos dizer assim, as telas levam em consideração que a gente vem de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Esse foi o princípio utilizado. Né? Então, eu vou estar passando para vocês uns exercícios, assim, algo que eu queira que vocês façam, tipo assim, vamos dizer assim, vai ser bem visual mesmo, certo? Aí desenhar um triângulo, desenhar um quadrado, algo desse estilo, assim. Algo assim, por exemplo. Bem quadrado, assim, bem engenharia, assim, sabe? Entendeu? Não querendo dizer que vocês são quadrados, tá? Tranquilo? É lógico que nós vamos ter algumas variações desse processo, certo? Tranquilo? O que leva em consideração, principalmente, a ideia de que nós vamos passar a trabalhar, fazer desenhos, usando laços de repetição dentro de laços de repetição. Tá ok? Não necessariamente só for com for, né? For com for é porque for a gente aprendeu como sendo a primeira estrutura de repetição. Né? Aí nós vamos variar um pouco os desenhos também, né? Tá bom? Usando esse carinha, poderia se chamar GoToXY, tem gente que chama de Gotox, aí fica a critério. Tá ok? Dúvidas? Bacana? Alguém tem algum comentário para fazer aí? Tudo de boa, né? Vou tentar desenhar os negócios bacanas aí. Vou inventar umas coisas aí pra gente colocar aí para fazer uns desenhos. Tá joia?
Tranquilo? Então tá bom. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. O que vocês acham? 10h30, né? Estão fazendo os exercícios ainda? Alguém tem alguma dúvida? Podemos tocar? Semana que vem eu vou começar a corrigir os exercícios, tá bom? É que tem o pessoal que tem que me entregar os exercícios ainda. Como ia ter gente que ia entregar depois, não dá pra gente... Beleza? Beleza. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Para entregar esses de hoje? Não posso dar mais prazo. Só que eu vou postar os outros também, né? Não tem problema. Quanto que a gente pode negociar? Tem que fazer todo dia. Programação tem que estudar todo dia, não tem jeito. 24 dias. Acho que não vai dar tudo isso. Nós vamos ter que fazer antes. 24 horas. Ó, hoje é dia 8. Vou postar, só que eu vou ter que colocar outro lá. Não dá para mexer no mesmo aqui, certo? Vou colocar para o dia 10 amanhã. Tá bom? Quem conseguir entregar hoje, entrega hoje. Vai dar amanhã é quarta, quinta. Até quinta-feira à noite. Tá bom? Só que não pode deixar esses exercícios para a última hora, não, porque senão nós não vamos andar para frente, vamos ficar parados aí. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Tá joia, então? Então tá bom, moçada. Tenham todos uma boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Falou. Boa noite. Beleza? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tá difícil, professor. Sem problema, não. A programação parece assim, onde você bota só a mão, sai com peixe. Mas não sai que está procurando, né? Eu estava foi lá para pesquisar, pescando de verdade para resolver esses 2 exercícios, acabei aprendendo GoToX. Por isso eu fiz sucesso hoje do GoToX, porque já vi como que faz figurinha, faz desenho, faz um monte de coisa. Sim, sim. Mas é bacana, tem que ter os fatores motivacionais aí no meio, né? Não dá pra gente trabalhar só com... Tem cara que fez o Tetris. Ah, o Tetris é bacana. Mas eu fiquei olhando aí, quase hoje, falei, vou desistir do curso. Não vamos chegar a esse nível complexo. 48 linhas para ele fazer o Tetris. Poxa. Sim, eu vi, eu salvei, depois tu manda, 684 linhas. Certo. Nossa, precisa tanto isso, professor? É que é um jogo daí, no caso, né? Já não é só você montar, só fazer aparecer, né? Aí tem que ter as regras. Como que eles... Tá, tudo bem, o Tetris é uma... Assim, eu trabalhava com videogame, né? Mas certo. então, o jogo do Tetris é bem simples, de 20 anos atrás. Uhum. Olha, eu de novo tentando... mas como que então o jogo do PlayStation, o 3, 4, como que então, quanto tempo ele precisa para fazer um... É que a ideia do caso dos jogos mais avançados, o que acontece é assim, ele tem uma parte gráfica,
que tem que levar em consideração a resolução da placa, usar os recursos da placa de vídeo, certo? Então, ele precisa de bastante poder de processamento, porque ele tem várias situações diferentes para ele utilizar. E tem que ter o contexto do jogo ainda, certo? Sim. Então, o que acontece é assim, eles usam vários recursos da GPU, que seria da placa de vídeo, para fazer a renderização, para poder mostrar ele de forma rápida, que fique a contento. Tá, tudo bem, mas, desculpa, a lógica do Tetris é a mesma coisa do Fortnite. Vamos supor, meu filho joga Fortnite, eu não jogo, eu trabalhei 20 anos com videogame, nunca gostei de jogar. Mas é a mesma coisa ou vai a lógica? É que, no caso dos jogos mais modernos, eles usam uma parte de inteligência artificial. Para que eles usam essa parte de inteligência artificial? Os jogos antigos, tipo Tetris, era previsível o jogo, certo? Então, a molecada que joga hoje em dia não gosta mais, já identificou como é que é o esquema, já não tem graça o jogo, certo? Então, o que eles fazem? Eles fazem com que os jogos, usando inteligência artificial, eles passem a ter situações onde está imprevisível. Ele muda o contexto ali. Então, ora ele age de um jeito, ora age de outro. Os jogos do tipo Tetris eram jogos que eram previsíveis, certo? Mas servem para diversão. Os jogos atuais, o que acontece é que eles não têm uma parte do jogo que não é mais previsível. Então, a partir dali, ele muda o contexto. Faz com que a pessoa tente encontrar qual que é a sequência. Tá, eu entendi mais ou menos como que fica, mas a lógica, por exemplo, que a gente está estudando, né? Vamos supor que Coto X, ele fez um desenho, né? Certo. Mas a mesma coisa que o Fortnite, então tem a mesma coisa de lógica que o Tetris. Mesma lógica, sim. Só que aumentou a complexidade, só isso. Tá, mas o Tetris, ele pegou 60 linhas para fazer na programa, né? Mas o Fortnite precisa a mesma coisa, não é dobrar muito com relação com ao desenho gráfico do Tetris com a relação gráfica do Fortnite, né? Não, é que, vamos dizer assim, o Fortnite ele já vai trabalhar usando um conceito mais... trabalha a interface, vamos dizer assim, a computação gráfica... Ah, tá. Mas a ideia é a mesma. O princípio é o mesmo. Tá, mas será que tem um programa que faz programa também? Por exemplo, esse cara precisava 600 linhas, vamos supor, de Tetris. Ele vai fazer outro jogo que Tetris, não sei o que, tem computação gráfica. Certo. Mas ele, por exemplo, essas 600 linhas que ele fez, tem um programa que ele pode, a lógica mesma que ele tem, ele pôr a lógica, mas tem um programa que ela pode fazer essas linhas sozinha? É que eles usam outros recursos de outras linguagens, certo? Linguagem gráfica, no caso. Aí ele vai usar o mesmo princípio, só que no caso, como os personagens que tem nesses jogos são bem definidos, quase perfeitos, vamos dizer assim, certo? O que eles fazem? Eles têm que poder controlar todo esse processo da movimentação e etc. Então, é quase como sendo um roteiro de filme, só que no nível detalhado ali. Tá? Mas para fazer jogos como esses, no caso, Fortnite, ou esses novos que tem, os jogos das novas gerações, você tem uma equipe inteira. Então, tem uma equipe que faz o roteiro, tem uma equipe que trabalha só... É tudo especializado, né? Uma pessoa só não consegue fazer. No caso do Tetris, uma pessoa consegue. No caso do Fortnite, não consegue uma pessoa só fazer. Tô entendendo. Professor, eu estava vendo aí na internet, eu vi um pouco de aquela linguagem, o Python, né? Acho que é a primeira agora das linguagens. Tá certo? Eu posso entrar, pesquisar, vai me confundir ou não? Eu posso... No momento, é melhor não. Melhor não, né? Melhor um pouquinho mais para frente. É que eu estava entrando esse dia, entrei na LP4, que o senhor está fazendo, eu queria fugir. É o Lazarus mesmo que eu estou fazendo com o LP4, certo? Só que usando a interface gráfica. Eu gostei do LP4 porque amanhã, se tem tempo, eu deixo você, eu abro para você o N10.
você vê o sistema que eu uso no Paraguai, de compra e venda, né? Sim. Mais ou menos que você estava dando aula para as galera, né? Uhum. Do LP4. Sim, sim. Mas é diferente, lá no Paraguai não é a mesma coisa, mas acho que no fundo é igual, né? Mas aqui acho que eles abrem, faz página diferente, né? Uhum. De que Já ouviu empresa falar? que é? Não sei, um cara chamava Sérgio, ele faleceu, mas Ah, sim, faleceu, sim. conheço. Sim. É nessa linguagem mesmo, só que eles estavam fazendo em Delphi, né? Mas que linguagem ele está usando aí no programa, o Sérgio? Ele estava usando Delphi. Só que ele Delphi. morreu, né? Ele tinha, acho que, problema cardíaco, não sei. Não, acho que o câncer Era câncer? Câncer, né? Ele é jovem, eu não conheço ele só... Não, eu conheci ele. Eu tenho sócio, né? Não sei quem que é sócio deles. Aham. Acho que ele pegou tudo já, ele tinha família, não sei como que aconteceu, mas